Os deuses do RPG sabem que alguns convidados, alguns aventureiros, eles têm muito mais a dar, muito mais a contribuir. E o nosso amigo Raga é um deles. Raga, compartilha com a gente o que é o novo cenário do Mundo das Trevas, o que a quinta edição ela está trazendo de novidades em termos narrativos, né? Terceira, Fábio. É porque, por exemplo, quem parou de jogar, como acho que nós todos aqui, menos tu, quem parou de jogar na terceira edição, né, teve uma grande mudança, né? Eles acabaram com o Mundo das Trevas ali um pouco depois dos anos 2000, né? Lançaram um final para cada cenário ali, aí renovaram o jogo, aí não sei, aparentemente não fez muito sucesso, a galera não gostou muito, e aí eles voltaram, né, com a quinta edição, se não com o Mundo das Trevas clássico, mas alguma coisa bem próxima a isso. Então, assim, como é um cenário que faz muito sucesso, como a galera gosta bastante do Mundo das Trevas, por exemplo, só para contextualizar aqui, a gente já fez vários posts no Instagram sobre diversos assuntos relacionados ao Mundo das Trevas e estão entre os nossos posts mais curtidos, que a galera mais interage, né, mais gosta de ver. Então, eu acho que seria interessante para quem, de repente, parou no início dos anos 2000, o que aconteceu mais ou menos de lá para cá. Então, acho que você é a pessoa ideal para nos dar esse panorama geral aí dos últimos acontecimentos do Mundo das Trevas, né? Perfeito, Fábio, perfeito. Perfeito. Bom, para quem não sabe, o Vampiro à Máscara e todos os outros jogos do Mundo das Trevas, eles foram encerrados, como o Fábio falou. A editora, na época, White Wolf, decidiu fazer todos os cenários finais de cada um. No caso do Vampiro à Máscara foi a Gehenna, o Lobisomem foi o Apocalipse, e do Mago foi a Ascensão. E se vocês perceberem quem consumiu os produtos da época, tanto a terceira edição, que na realidade ela não é uma terceira edição, ela é uma edição revisada, mas a gente chama de terceira edição. Pera, rapidinho. Por favor. Rapidinho, gente. Vai lá. Claro. Antes de tudo, a gente é pai. Sim. Onde eu parei? Terceira edição. Era uma edição revisada. Isso, ela na verdade é uma edição revisada, mas a partir dela, até chegar no Gehenna, vocês vão ver que todos os suplementos já são direcionando para o final. Tu pode pegar todos os suplementos. Os clan novels, livro do clã, os livros da Camarilha do Sabá, já há sinais que eles estão direcionando para o derradeiro final, no caso do Vampiro à Máscara, é a Gehenna. É uma história que parecia ter fim, né, Raga? Ela tinha um final. Exatamente. E tudo coincidia com os anos 2000. Sim. O ano 2000. Era o ano 2000, né? E foi até um pouco depois, né? 2003, não sei quando é que terminou. Foi mais ou menos isso. Eu não tô lembrado do ano, mas o foco era a tal da virada do milênio. Bacana. E aí, deixou uma legião de fãs. Como é que a gente fala que perdeu os pais? Órfãos. Deixou uma legião de fãs órfãos e tentaram lançar um novo cenário de Mundo das Trevas, que surgiu com o mesmo nome, Mundo das Trevas. Só que aí o pessoal chamou como Novo Mundo das Trevas, que foi o do Vampiro Rec, Lobisomem os Destituídos, o Mago... Esqueci, Ascensão. É Ascensão? Não. Mas essa parte não fez sucesso, né, Raga? Isso aí foi desconsiderado. Depende. Ele foi muito jogado, principalmente nos Estados Unidos. Tem jogos fantásticos, como, por exemplo, o Change e os Perdidos. Cara, o Change e os Perdidos é sensacional, mas a gente não tá aqui para falar disso. E aí, em termos de mundo, de fato, não foi o suficiente para manter aquela vibe que tinha no clássico Mundo das Trevas. E aí, surgiu a ideia de fazer a comemoração de 20 anos do Vampiro à Máscara. O V20, como nós conhecemos, ele não é uma evolução do cenário. Ele é só uma coletânea das melhores coisas do Vampiro à Máscara num único livro.
todo lindo, todo maravilhoso, cheio de ilustrações bacanas, com ilustrações tiradas da segunda edição, da terceira. Aí fizeram um livrão bonito para a galera ter nas estantes dizer, olha, esse aqui é o livro de comemoração de 20 anos. Só que o sucesso foi tão absurdo, as vendas foram tão grandes, que fez com que até então o White Wolf fizesse toda uma leva de livros comemorativos baseados no V20, que saiu suplementos para o V20, aí veio o W20, veio o M20. W20, gente, é o Werewolf, viu? O lobisomem, e o M20 é mago. Raga, no V20 eles mudaram, por exemplo, a história e destino de personagens? Porque eu sei que é muita coisa, mas em termos de história... Eles evitaram bastante. Eles evitaram bastante modificar no cenário. Mas sim, tu já encontra em alguns desses livros evoluções pequenas do cenário. Por exemplo, em alguns livros de Vampiro à Máscara, tu já vê a atualização da composição de Justicars dentro da Camarilla. Porque a cada 10 anos muda a composição. E aí tu já vê entre esses livros, atrelados aos livros comemorativos, alguma evolução de cenário. Até que houve toda uma cagada de comprar os direitos autorais do White Wolf, a Paradox, que é hoje a detentora dos direitos autorais, e eles disseram, bora trazer de volta isso. Se é isso que a galera quer, bora trazer de volta. Só que para trazer de volta, eles tiveram que fazer uma linha de corte, que afinal de contas o cenário já estava encerrado. Sim. E aí houve aquela grande especulação quando surgiram, olha, vamos trazer o Vampiro à Máscara de volta na 5ª edição. E se especulou pra caramba, da onde é que eles vão recomeçar, da onde eles vão querer recomeçar. E aí identificou-se que a linha de corte da 5ª edição era a Noite dos Pesadelos, que foi a polêmica noite em que o antediluviano Rávidos é destruído. Nossa, a história em torno disso é polêmica pra caramba, diga-se de passagem. Mas é ela que é usada como linha de corte, em que pelo menos só deixaram entender que o antediluviano Rávidos morreu, afetou todos aqueles de sua linhagem, que quase levou os Rávidos à sua extinção. Então, a partir daí, veio tudo novo. Me ajuda, Fábio, se eu estiver esquecendo de algo. Raga, para quem parou ali, o plot era que os antediluvianos iriam ressurgir, não era isso? Isso. E aí, quem ainda tivesse antediluviano, alguns já tinham sido destruídos. E aí o primeiro a acordar é o Ravenous, é isso? Exatamente. Nessa leva da Gehenna. Não, tudo bem. Já migrando para o novo cenário, só para a gente entender. Para quem jogava naquela época... Até no anterior, esse é o antediluviano que ressurge fazendo cagada. Se tinha algum escondido, a gente não sabe. Aí o que acontece? Os Ravenous todos surtam e acabam os Ravenous, é isso? Não totalmente, mas a extinção é quase completa. Uhum. Porque eles passam dias tendo frenesi. E aí, por exemplo, entre os dias tem um dia. E se algum deles não se escondeu, farelo. E Raga, só para entender também. Então eles fizeram essa linha de corte. Então o que foi apagado da cronologia foi a questão da Gehenna, não é isso? Isso. Por exemplo, aqueles livros de novela de clã, aquilo ali, esquece. Beleza, mas o jogo ainda continua tendo essa temática de fim de mundo, só que agora ele não é mais o fim do mundo do ano 2000, ou qual é o grande lance agora? É Vampiro à Máscara, é Vampiro alguma coisa, ou tem algum outro mote principal? Um livro que já aponta o direcionamento do cenário hoje na 5ª edição, por acaso não é da 5ª edição, ele é o anterior à 5ª edição, que é o Diário de Gerardo Beckett, que é sensacional o livro, recomendo todos lerem, viu? O livro é fantástico. Ele é escrito em forma de narrativa, o próprio Beckett, o Gangrel, independente, que vai narrando todos as descobertas dele pelas cidades que ele vai passando ao redor do mundo. E lá ele vai tendo uma noção de um livro que eu acho que é A Guerra das Catacumbas, acho que é isso, em que o autor desse livro, ele descreve que no passado já houveram outras Gehennas, que elas tendem a se repetir ao longo da história. Então ele tira então é tipo como se fosse um ciclo. Exatamente. É tipo uma renovação, né? Uma renovação.
E Raga, tu já me contou. Peraí, rapidinho, só para não perder o raciocínio aqui. Mas então, se já tiveram várias gerrenas, de tempos em tempos, os antediluvianos acordam, promovem uma grande destruição, ou sei lá o que, tipo, vamos lá, acaba o mundo, e aí eles começam de novo, cada um faz outro vampiro e começa os clãs de novo. É mais ou menos isso? Ou não? Tem nada a ver. É aquela sensação de que um grande mal, entre aspas, vai ressurgir para destruir todo mundo. Só que aí, de alguma forma, esse mal é anulado e quem sobreviveu continua. Midi-chlorians. Ah, tá. São os midi-chlorians. E Raga, nesse sentido, Raga, que tu falaste aí do Ravnus, a gente já conversou várias vezes, né? Eu sei, faz a conexão, por exemplo, com a Inquisição, com a questão da Camarilla, com aquele Ventruzão que é líder da Camarilla lá, que é alemão, que na verdade ele era o mentor dele, e aí o Gru já mata. Faz essa conexão narrativa pra gente poder se ambientar. Até como aconteceu com o Stremer. Nessa sequência, né? Tem os Ravnus e aí continua. Uma coisa que foi muito explorada na terceira edição foi a guerra aberta entre o Sabá e a Camarilla. Muito do que foi explorado, principalmente nas novelas de clã, é a costa leste americana sendo meio que um rolo compressor do Sabá em todos os principados que tem ao longo da costa leste. Eles vão bater lá, só para vocês terem uma ideia, eles vão bater lá em Washington, D.C. Tem uma cena, inclusive, que eu acho que é no livro da novela do clã Tizimice, acho que é esse, de Tizimice, em que o príncipe, então, de Washington, ele se joga de cima da torre dele para tentar sobreviver. Oi? Medidas desesperadas, né? Exatamente. O bicho foi punk. E, cara, do jeito que eles narram no livro, eles vão passando por cima de todo mundo. Bacana. O bicho foi punk. Então, aí tem essa porrada Sabá Camarilla, não é isso? Isso é usado para dar o mote do que veio acontecer depois em relação à Inquisição que você citou. Uhum. A Camarilla se vê acuada diante de um inimigo que está superando todos os seus esforços. Ela resolve tomar uma medida drástica. Resolve usar um inimigo em comum deles a favor dela, que é a Inquisição. Porém, a Camarilla desconhecia que a Inquisição já estava infiltrada nas agências de inteligência dos governos ao redor do mundo. Scotland Yard, FBI, tudo que Mossad, tudo que tiver, a BIM, tudo que tiver de agência... mas é sério, Fábio. Aonde tiver uma agência de inteligência governamental, a Inquisição já estava. Exatamente. Mas olha, só para ficar claro, não é que eles controlavam as agências. Por exemplo, vamos dizer que tinha um arquivo X. Não tem um arquivo X dentro do FBI? Eles eram ridicularizados o tempo todo. Só que um dia eles pegaram uma prova incontestável. E a partir dessa prova incontestável, eles conseguiram a atenção dos governos. E qual foi a prova incontestável? A Camarilla resolveu soltar informações do Sabá e dos anarquistas. E aí, quando essas informações caíram na mão dessas agências, eles logo levantaram as orelhinhas. Opa, tem fumaça aí, e onde tem fumaça tem fogo. Bora tentar investigar. E aí é que eles se aproveitaram da inteligência. Eles fuçaram as redes de onde estavam vindo essas informações. E eles chegaram até a ShrekNet, que é a rede de informações do Nosferatu. Eles simplesmente invadiram a ShrekNet e puxaram todo o banco de dados que tinha dentro da ShrekNet. Para quem conhece a história de rede de informações do Nosferatu, isso é informação pra cacete. Caraca. Não é só do Sabá, não é só dos anarquistas, é inclusive da Camarilla. Então, nesse cenário novo, os vampiros estão meio que em desvantagem e sendo caçados pelos humanos, é mais ou menos isso? Isso, que é o motivo, aí eu já vou avançar um pouco na história, o efeito do que aí está sendo chamada de Segunda Inquisição, é eles vindo dando porrada nos vampiros e os vampiros não entendendo como é que eles sabem onde é que estão os refúgios, como é que eles sabem onde é que determinado lugar é dominado por vampiro. Por quê? Porque a Inquisição está com informações. De vampiros antigos, né, Raga? E aí Raga, começam a alterar esse equilíbrio de poder. Mas tem alguma tecnologia especial pra pegar os vampiros? Calma, vamos lá.
Eles estão se valendo de um descuido dos vampiros, que é a tecnologia dos dias de hoje, gente. Em tudo quanto é lugar que vocês vão, tem uma câmera de segurança. Sim. Tem um celular na mão do cara, que ele manda mensagem, bate foto, publica no Instagram, publica no Facebook. Isso tudo deixa rastros. E a partir desses rastros, eles vão chegando na fonte. Tá. E como os vampiros dos últimos anos estavam acostumados a lidar com a tecnologia de hoje, o que era uma vantagem para eles se tornou uma fraqueza. Então a Camarilla determinou, hoje no jogo, a Camarilla determina para todos os seus integrantes não usar tecnologia alguma. É proibido. Isso também muda muito o jogo, né? Ah, Muito Muda mesmo. muito. muda. Muda muito. E- Raga, Oi. e voltando para a história ainda da Camarilla, né, para a gente fazer ali a parte narrativa. Tem um movimento, acho que de afastamento dos gangreus, tem o que acontece com a Casa Tremere, e tem também o baque que a Camarilla... Eu sempre esqueço do Brujá, cara, que era o Justicar. Não é o Justicar, é o Arconte, é o Bel. O Arconte, né, isso, o Bel. Isso. Qual é esse... Cronologicamente, o que acontece ali? É uma reunião vamos da lá. Camarilla... É antes ou depois da Inquisição? Ela é depois, já é o efeito de desespero da Camarilla diante dos ataques da Inquisição. É porque, gente, eu tô pulando muita etapa, porque tem muito detalhezinho ao longo de tudo isso que a gente está relatando. Quando a Camarilla percebe a merda que fez, foi tarde. Uma junção de forças da Inquisição, e aí já entra, isso já foi uma coisa que a quinta edição introduziu, um batalhão de operações especiais, cuja sigla lembra muito o BOP, do Brasil, foi chamado para invadir a Capela de Viena, que é a grande capela dos Tremere. Eles entraram arregaçando. Foi assim, acabou com a capela e com a estrutura de poder e organização do clã. Graças a isso, o clã Tremere perdeu assim uma força absurda dentro da seita e entre o próprio clã, porque a partir dela, ela se dividiu em 4 casas que não se conversam. Caraca. Mas então, Raga, só um negócio que me ocorreu agora, assim, rapidinho, em termos de poderes, eu digo poderes, disciplinas mesmo, assim, tal, teve alguma grande mudança ou as disciplinas continuam as mesmas e essa parte não mudou? O que mudou foi só a questão mudou tudo, mudou as disciplinas, esculhambou tudo. Não, eu não diria que esculhambou, mas é porque ainda está cedo para eu dizer que esculhambou. Eu tenho que jogar mais para dizer se ficou ruim ou não. O que mudou é o seguinte: o que havia as disciplinas que variava de 1 a 5 e poderes bem distintos para cada nível. Hoje, as disciplinas continuam variando de 1 a 5, mas você tem um leque de opções de poderes para cada nível. E detalhe, quando você evolui de nível de disciplina, você não necessariamente, por exemplo, você evoluiu para o nível 3 de disciplina, você não precisa necessariamente pegar um poder de nível 3, você pode pegar um segundo poder de nível 1, se for de interesse do jogador. É isso que mudou. Aí eu já tenho algumas ressalvas, que é mais de mecânica do que realmente se isso ficou ruim ou não. Por exemplo, tá claro lá no jogo que para evoluir, você evolui disciplina, você não evolui poder. Onde é que está a polêmica? Na escala de compra, o nível, por exemplo, do disciplina do clã, é o nível da disciplina do clã vezes 5. Aí se você comprar o nível 3, é 3 vezes 5, 15. Mas se eu comprar o poder de nível 1, eu não vou gastar 5, eu vou gastar 15. Vocês entenderam a polêmica? Entendi. Pareceu inteligente. Eu Pareceu comprei interessante, né? Eu também não achei, mas é o que tá lá na regra. E eu já tive até uma porrada com o jogador por causa disso. Normal. Eu disse pra ele, eu concordo que eu não gostei, mas é o que tá na regra, cara. Mas talvez seja uma forma, Raga, de fazer com que o jogador não tenha cheio de poderes, porque senão também o cara vai, se ele ficar comprando pelo mesmo preço do nível 1, aí ele não tem escolha, porque nesse momento, da forma que tu falaste, eu tenho que fazer uma escolha. Porra, tem 2 habilidades interessantes, eu tenho que tomar uma decisão, qual é que eu vou aprender.
eu posso comprar essa segunda habilidade? Posso, mas aí eu tô pagando um preço, eu vou comprar ela muito mais cara. Isso. Aí, se não... Tem uma coisa que causa um equilíbrio, que aí pode ser que vale a pena, às vezes, tu pegar de fato um poder de nível 1, um poder de nível 1 ao invés de um poder de nível 3. O que determina agora o sucesso não é o nível do poder, é o teu nível de potência do sangue, que é uma característica que vem nova para essa quinta edição. O potência do sangue é o que determina qual é o vampiro forte e qual é o vampiro fraco, independente da geração dele. O poder do sangue é uma correlação direta com o tempo de existência vampírica do personagem. Quanto mais tempo ele tiver, naturalmente a potência do sangue dele é maior. E a potência do sangue pode se reverter em mais dados a serem rolados no poder utilizado, rerolagens de dados, caso o resultado não satisfaça o personagem, e capacidade de regeneração. Então, o que determina se o vampiro é forte ou não, independente do poder, é a potência do sangue. Mas, Raga, essa questão da potência do sangue, o personagem vai ganhando isso automaticamente, sei lá, a cada século de existência ou alguma coisa assim, ou o jogador compra? Como é que funciona Ele tem isso? que comprar com pontos de experiência. Tá, mas então a questão da geração continua fazendo alguma diferença ou não? Faz alguma diferença, porque a geração limita o teu limite máximo e mínimo de potência do sangue. Por exemplo, vampiros de 10ª e 11ª geração, eles não conseguem passar de potência do sangue 4. O máximo que eles vão chegar é 4. Tá. Mas, como assim o cara, a potência do sangue, por exemplo, se eu for um vampiro novo, eu posso ter uma potência de sangue maior do que um vampiro mais antigo? Pode, porque é o seguinte, tem outras variações. Claro que vai ser muito raro isso acontecer. Sim. Mas se o vampiro adormecer, passar muito tempo em torpor, a potência do sangue vai caindo. Tá. Entendi. Interessante isso. Uhum. Mas eu entendi, ele falou, sempre vão ter limitadores, então mas é uma exceção da regra, porque o vampiro novo ele vai ter um limite. Sim. É isso, Raga? Sim. Exatamente. Ele vai poder chegar. Exatamente. Aí tu vai ter que ir pra Diablerie. Exatamente, vai ter que ir pra Diablerie. Só que aí tem outro porém agora que é de cenário. Ainda é proibido? Tem a ver... Não, que é o seguinte, tá surgindo um lance no cenário que é chamado de... eu tô traduzindo como chamado. Eu não tô lembrado como é que era em inglês, mas eu tô traduzindo como chamado. É um poder mágico que eu entendo que seja um efeito muito forte de presença, mas não tá claro que é presença. Mas é um poder de atração absurdo sobre anciões e Matusaléns. Eles estão sendo atraídos para o Oriente Médio. Todos eles. Há quem consiga resistir, mas a grande maioria está saindo de cena por causa desse chamado. E isso se aplica a vampiros até 9ª geração. Eita. E em termos de cenário, já saiu o livro básico, mas tem outros suplementos que já saíram, ou está programado assim, para sair outros suplementos para ir expandindo esse cenário que tu estás falando, assim, porque pelo que eu estou entendendo, o negócio ainda está num processo de formação, né? Tipo assim, os primeiros livros e tal, como é que tá essa história? Para minha frustração, eu esperava mais informações, mas eles lançaram o livro básico, e no mesmo formato dos anteriores, eles só vêm trabalhando com os 7 clãs, aí falam do Kaitif, e a novidade é você poder jogar de sangue fraco. Essa é a grande novidade do livro básico. Mas eles não te revelam muita coisa, ele solta algumas coisinhas, ele fala da queda de Viena no livro básico, mas ele não explica muito. Ele fala bem superficialmente o que acontece. Aí, em seguida, eles lançam o suplemento da Camarilla, o suplemento dos anarquistas, que aí eu já devo dizer para vocês que eu estou chamando de anarco. É uma polêmica que eu estou levantando a nível nacional, porque eu não sei como é que... Nem é polêmica, que ninguém está comprando essa polêmica. Eu estou chamando de polêmica. Mas é polêmica porque logo no começo do livro Anarchy, que em inglês é Anarchy, ele tem uma frase que diz assim, the anarch to the anarchist is the loyal to the royalist, uma coisa assim, em que anarchist já é anarquista. E aí como é que tu vai traduzir anarco?
Eu estou traduzindo como anarco. Só que isso vai de encontro às traduções anteriores, porque nas traduções anteriores, anarchist é traduzido como mito, anarch é traduzido como anarquista. E o anarque já é utilizado no Vampiro à Máscara há muito tempo. Só que até então nunca tínhamos lidado com esse conflito de traduções. Fábio não, e Raga, aproveitando de falar dos anarquistas, tinha me comentado que eles são, digamos assim, a grande força, né? E aí a gente falando de história, eu acho que ficou esse vácuo ali. O Bel, o Arco, nessa reunião que tem com... Sempre é Hagandart, eu acho que... Hagestart, né? Hagandart é sorvete. O Hagestart, ele mata o Hagestart, né, que é o grande líder da Camarilla na Europa, e aí ele retira os brujás da Camarilla, e os gangrés também saem, né? E isso fortalece o movimento anarquista como um todo. É isso, Raga? Isso mesmo. Voltando um pouco à história, com a queda da Capela de Viena, Camarilla se desesperou. Peraí, os caras estão chegando nos nossos refúgios e fudendo com a gente, porque não foi só a Capela de Viena. Há grandes ataques em Berlim. Berlim caiu em parte por culpa do movimento anarco e da Segunda Inquisição. E Londres também cai por essa combinação. Então eles entraram em pânico, estamos perdendo nossos poderes, a gente precisa decidir o que vai fazer. Aí houveram esses conclaves, houveram 2 conclaves, só que o que o Osvaldo está falando ocorre no segundo conclave, que eu não estou lembrado da cidade. É o conclave... Bom, enfim, em que há um bate-boca sério entre o Theobald e o Hagestalt, em que o Theobald aperta o botão do foda-se e acaba com ele, junto com o Petersum. É tanto o Hagestalt quanto o Petersum, que é outro ventrue importante da Camarilla. Uhum. Exato. Então, a partir daí, ficou decretada a saída dos Brujá e os Gangrel foram no caminho, que já estavam com o pé fora, aproveitaram a situação e foram juntos. Aí, esse movimento, Raga, tu me corrige se estiver enganado, né? Faz com que o cenário de jogo nas cidades, que antes eram muito Camarilla, aquela estrutura hierárquica muito fixa, tu é um príncipe de uma cidade, mas tem um cara que é príncipe de uma região, era um desenho feudal muito claro nessa estrutura de suzerania e vassalagem, ele começa a ficar algo mais medieval, no sentido de você ter lordes nas cidades, e meio que foda-se a Camarilla porque ela enfraqueceu, e o movimento anarquista vem com tudo. Não é isso, Raga? Assim, a força do movimento anarquista nessa V20 é muito forte. Qual é o grande lance? A Camarilla ficou com medo, se encolheu nos seus postos ainda de segurança, expurgaram Brujás, e junto com os Brujás, eles mandaram ir pastar os Caitifes e os Sangue Fracos. Aonde tinha Caitife e Sangue Fraco na cidade, eles mandaram embora. Saiam daqui, a gente não quer vocês aqui na nossa cidade. Ao mesmo tempo, isso é que a gente vai descobrir futuramente, que a Paradox já anunciou que vai ter o livro do Sabá, para 2021, provavelmente, houve um racha dentro do Sabá. Os mais fanáticos do Sabá entenderam que eles deveriam seguir para o Oriente Médio, para a Guerra da Gehenna. Segundo eles, os antediluvianos estavam despertando lá no Oriente Médio e eles precisavam ir lá derrotar os antediluvianos. E aí, lembra que eu disse para vocês do chamado, que os anciões e os Matusalém estavam indo para lá? Suspeita-se que um ou alguns antediluvianos estão atraindo esses vampiros para ajudarem eles na Guerra da Gehenna. Ou seja, está rolando uma cagada geral no Oriente Médio. Eu não sei como é que na quinta edição eles vão explicar lá na frente esse cenário, mas está saindo de cena o Sabá, como nós conhecemos, os anciões e os Matusaléns. Só que o Sabá, ele se racha porque os fanáticos vão embora. E quem não é fanático manda ele se fuder, porque a gente não quer ir para essa merda de religião que vocês estão seguindo. Esses dissidentes do Sabá também se unem aos anarquistas. Então, o movimento anarco é a união de dissidentes que faz com que o movimento anarco fique um negócio gigante e, ao mesmo tempo, caótico. Porque eles não são uma seita organizada. Em cada local há uma composição de vampiros que não seguem mais a Camarilla, não seguem mais o Sabá, e de uma forma coletiva eles estabelecem um ambiente anarco. Pelo menos no suplemento do movimento anarco, eles dizem o seguinte, que
tanto os anarcos quanto os independentes agora são chamados de soltos. Eu estou traduzindo como soltos, mas também ainda não estou satisfeito com essa tradução. Mas você pode também chamar de livres. Não estou lembrado qual era a palavra em inglês, mas é aquela ideia de que eles não são mais dependentes da Camarilla, eles estão livres, estão soltos, e eles formam as suas próprias organizações dentro da cidade, não necessariamente feudais, não necessariamente baronatos, pode ser só um aglomerado de territórios em que se ajudam de tempos em tempos, varia de cidade para cidade. O grande exemplo de formação de território anarco é Los Angeles, é hoje utilizado como o maior exemplo do movimento anarco no cenário da quinta edição. Mas assim, pelo que eu estou entendendo, então, eles praticamente quebraram o jogo no meio e estão construindo um negócio completamente diferente, né? Porque você quebrou a estrutura da Camarilla, né? Do Sabá em parte. Os anarcos estão com cacete aí, todo mundo se unindo e parece que é um negócio meio sem um direcionamento único, então vai cada um para um lado. Exato. E no meio disso tudo, continua tendo aquela expectativa de fim do mundo, que é a Gerrena, que supostamente já começou a acontecer, que a galera já está sendo atraída para lá, né? E também que não se sabe onde é que vai dar essa história toda. Mas aí eu te pergunto, tem uma previsão de marco final para essa Gerrena como era antigamente, cara, o ano 2000 ou não? Não. Está acontecendo alguma coisa lá, mas ninguém sabe. Uma ideia. Exatamente, ninguém sabe. Somente os envolvidos diretamente que sabem, só que eles não são jogáveis. Eles não são jogáveis. O cenário que foi composto para essa quinta edição, que eu acho que foi, inclusive, intencional dos desenvolvedores da quinta edição, é criar um jogo que dê para jogar, os jogadores tenham a perspectiva que eles possam assumir o poder, porque quem está hoje ocupando os espaços são os vampiros mais antigos da cidade que estão sentando na cadeira do ancião que foi embora, que são os ancilas. Os ancilas estão ocupando os locais de poder, só que eles não são tão absurdamente poderosos quanto eram os anciões. Eles estão no nível que podem sim ser derrotados por neófitos. Então isso potencializa a questão da intriga e do jogo de poder, né? Para você, de repente, conseguir destronar aquele Ancila e você ser o comandante daquela cidade, sabe-se lá por quanto tempo, né? Ei, Haga, exatamente. No livro básico aí, no primeiro livro, você pode jogar com que como é que chama? Tribos? Não, tribo é... Clã. Qual o clã? Quais são os clãs que você pode jogar? Tá. Antes de te responder, sim. Depois da Camarilla e do Anarco, já foi lançado Chicago by Night e o Cultos dos Deuses do Sangue, uma coisa assim. E já está programado agora o Companion, que é o livro companheiro da quinta edição. E eu vou parar por aí, não vou avançar nos outros, porque até aqui no Companion é importante para completar essa resposta. No livro básico, os 7 clãs básicos, Caitife e Sangue Fraco. No Camarilla, eles liberam os Banu Hakim, que são os Assamitas, com esse nome de Banu Hakim. No Anarco, eles liberam o Ministério, que eram os seguidores de Sete e adotaram esse nome de Ministério. No Chicago by Night, eles liberam os La Sombra. Na realidade, os La Sombra são, na realidade, aqueles antitribo que ganharam mais espaço e agora eles são só La Sombra. Nos cultos do Deus do Sangue, são os Recata, que é uma combinação de várias linhagens que formam, por exemplo, era Giovanni, Samed, aqueles clãs mais extravagantes. Que tem a ver com a questão da morte, viu? Eles são aquelas linhagens que tem a ver com a da morte, eles formam um clã só agora, que são os Recata. E no Companion já foi dito que vai vir Tizemice, Ravenous e Salubre. Tá, mas como é que... Cara, pra mim, como o Oswaldo já tinha falado no outro programa lá, como é que já era difícil dentro da própria Camarilla, assim, você criar, né, aquela coisa do grupo, né? Lá dentro da própria Camarilla já era
já era bem complicado você juntar, né, o objetivo e tal. Como é que faz agora, bicho? O narrador, ele tem que deixar isso muito claro com os jogadores. Por exemplo, já não tem mais como você jogar de Ventru, Toreador, Tremé e um Bruhá no meio. Tá, pode ter, não é impossível. Sim. Não é impossível, mas esse Bruhá não vai ter muita base de jogo, não. Ele vai ser visto como um pária pelos Bruhá, que agora estão nos Anarcos, e com desconfiança quem tiver na Camarilla. Porque você continua com Tremé, Ventru, Gangrel, Nosferatu, Toreador e agora Brujá e Gangrel são os 7, Loreto. Brujá e Gangrel. Não, ele tá falando da Camarilla, não é isso? Não, esses são os 7 que você joga? São os 7 básicos. 7 né? Iniciais, Raga. 7 iniciais, mas eles não estão classificados por seita, viu? Nossa, caraca, bicho. Muito Raga, complicado em termos de cidade. Oi? Deixa o Loreto terminar. Não, porque eu fico imaginando, cara, como é que... Porque, tá, você não acha que deixa eu terminar aquela explicação. Você não acha que limita um pouco, cara? Não muito. Pelo que eu entendi, eles expandiram as possibilidades de jogo. Antes, basicamente, a gente só jogava de Camarilla. Sim. Hoje, tu pode jogar de Camarilla, de Anarco, pode jogar de Independente. O leque de opções aumentou. Só que as opções entre as seitas diminuiu. Tá, entendi. Todo mundo Camarilla, ou todo, entendeu? É assim, né? Não pode mais ter mistureba, não é isso? Até porque, como eu expliquei no caso do Bruhá, o cara não vai ter muito espaço para crescer, não. Ou independente, né? Assim, ele não bloqueia completamente, Fábio, mas tu vai sofrer as consequências. Exatamente. Já existe alguma ideia de você jogar como humano? Igual tinha antigamente, que você jogava pelo outro lado? Ainda não, mas tem tudo para isso por causa da Segunda Inquisição. Porra, do jeito que eles estão do jeito que eles estão deixando a entender como tá a Segunda Inquisição tá o cavalo do cão, viu? Bacana. Até, Raga, porque eles não podem colocar todas as cartas, né? A gente sabe que, assim, as empresas de RPG, eles vivem de lançamentos constantes. Produtos, eles têm um ciclo. Então o cara não pode lançar todos os clãs, todas as opções. Joga primeiro com os 7, cansa, lança um outro clã, lança outro, daqui a pouco lança humanos. E Raga, de cidades. Eles que eu te perguntar, cara. Tu acabaste de pular Arte Londres, né? Londres foi a primeira. O primeiro suplemento ali que lançou de cidade foi London by Night, que é importantíssimo. Por que eles já lançaram? Porque eu vi que eles estão contando também a história do mundo através desses acontecimentos de cidade. Eles já lançaram Londres, Berlim, Los Angeles e Chicago. Berlim ainda não foi lançado. Berlim, a gente tem alguma informação porque teve um playtest em que o playtest era a fuga de sobreviventes da Camarilla de um ataque da Segunda Inquisição e perseguição dos anarcos. Eu sei que Londres, pelo que eu li, ali mostra exatamente o que eles escolheram para mostrar para o jogador o que é a Segunda Inquisição no mundo. Eles saem varrendo. Exatamente. E acontece a mesma coisa em Berlim. Tipo, os anarcos estão percebendo que a Camarilla está sendo arrebentada pela Segunda Inquisição e eles vão lá e só fazem meio que dar aquele tapa para tirar do caminho. Mas já tem o Chicago by Night, já está previsto Seattle by Night e Los Angeles by Night. Então só teve Londres e Chicago, é isso? E aí vai ter agora Seattle e Los Angeles. Exatamente. Mas já temos algumas informações, por exemplo, da América Latina. Eles mantiveram aquela composição de trégua de paz no Rio de Janeiro entre Camarilla e Sabá. Está lá mantido. Não sei como é que eles vão explicar isso, mas está lá mantido. É um toreador, né, Raga? É um toreador que é o regente, digamos assim, né? Eles mantiveram, isso que eu achei bacana, Raga, que eles mantiveram, cara, todos os personagens, assim, os NPCs, aquela vasta cultura que tinha, não saiu zerando, não teve o que aconteceu da terceira para a quarta edição do D&D, que de repente muda NPC, praticamente tudo. Não, os caras continuaram, eles continuaram ali o universo, é bem legal isso. Para mim, a grande novidade é que eles pegaram Manaus e colocaram no cenário do Vampiro à Máscara. Manaus, com as poucas informações que eles disponibilizam, é uma cidade anarco. Que bacana, hein?
coisa assim, na tua opinião, já que é um cenário que tu acompanha há bastante tempo, tu conhece bastante e tal, tu achas que essa edição nova, ela conseguiu ou vai conseguir retomar aquele nível de sucesso que o Vampiro teve na década de 90 e tal, e foi uma grande explosão, pelo menos aqui no Brasil, mas acho que nos Estados Unidos também, que foi assim um jogo muito difundido, muito jogado, muito famoso. Tu acha que essa edição nova vai conseguir renovar isso aí, renovar esse público, renovar esse espírito? Olha, no mundo, eu vou falar de mundo e depois eu vou falar de Brasil. No mundo, o sucesso tá bom. Não é assim um absurdo de D&D, mas o sucesso tá bom. Eu tenho acompanhado no canal do World of Darkness, que semanalmente eles lançam notícias lá. E a gente percebe que os fãs estão antenados. Eles estão tendo esse feedback dos fãs e a galera está consumindo. Até porque agora o Mundo das Trevas não é só mais RPG. Ele agora é jogos de videogame, board game, card game, RPG e quadrinhos. Eles expandiram as mídias. Já está inclusive na 4ª já edição os quadrinhos, viu? Bacana. Que legal, Maga. Que legal, cara. Dê uma olhada depois, tá bem elogiado. Eu tô doido para comprar para traduzir. Que ele não é grande, ele é aquele formato de quadrinho mesmo, para poder fazer render a história. Vamos lá. Então, tu percebe que a Paradox, ela não tá absurdamente dedicada a RPG. Ela tá produzindo, mas não é a dedicação principal deles. A dedicação, tu percebe que é de jogos de videogame. Tá cheio de jogo de videogame aí pra galera jogar. Inclusive, já tem até um Battle Royale previsto. Vampiro a Máscara, pasme. Mas, Raga, eles vão trazer as outras linhas também de lobisomem, mago, ou vai ficar só no vampiro? Já tem notícia disso? Cenas dos próximos capítulos. Não, eu corto rapidinho. Voltou. É aquela reiniciada básica do Discord. Sim. Espera o Fábio ou posso continuar? Pode continuar, eu corto aqui. Tá. O Lobisomem Apocalipse já está confirmado para 2021 e eles já disseram que pretendem pelo menos trazer mago. No entanto, dá para ter esperança dos demais que já tem inclusive jogo de Wraith, jogo de videogame, Wraith. Então, dá para ter esperança que lá na frente eles devam trazer. Só não acho que vai ser rápido, eu acho que vai demorar bastante. Eu até prefiro que venha devagar, mas venha com qualidade, né? Porque se ficar também lançando a toda hora, chega um momento que você acaba perdendo, né, um pouco do nível de qualidade das coisas, né? Agora, voltando a nível de Brasil, eu tô com um pouco de medo da 5ª edição não ser muito bem aceita no Brasil. Por quê? Eu já vejo isso em função de algumas resistências de jogadores, pelo menos aqueles que eu tenho contato, não dá para dizer que é o coletivo do Brasil, mas aqueles que eu tenho contato, eles estão resistindo em função do sistema. Eles não estão gostando do que o novo sistema está trazendo, que eles preferem o storyteller anterior. O André Palmiquis foi um deles, que não curtiu. Por que, Raga? O que a galera, de modo geral, tá achando ruim? Tá mais complexo, e Oswaldo, a verdade seja dita, tá mais complexo. Por exemplo, mas a partir do momento que você, por exemplo, absorve todas as regras, me parece que não é uma coisa tão diferente do que a gente jogava antes. Não, muito não é diferente, mas tem algumas características novas que vão demandar não só do narrador, mas dos jogadores, para que o jogo seja fluido. Por exemplo, a questão das manchas na humanidade. Isso a galera tem que ficar muito alerta, porque o que a humanidade antes dependia de uma hierarquia de pecados para decidir se o cara perdia a humanidade ou não, isso não existe mais. O que existe é determinadas ações que vão de encontro aos princípios da crônica ou convicções do personagem, fazem com que ele ganhe mancha na humanidade, que ao final da sessão ele faz um teste, e se falhar, ele perde a humanidade. Mas, Raga, mas isso, como eles estão querendo um público novo, cara, então
Acho que o pessoal já vai começar a jogar assim, não vai ter essa barreira. Realmente. Né? Eu acho que a perda vai ser dos mais velhos, dos jogadores antigos. Essa que deverá ser a perda. Mas aí tem que conquistar os novos, né? Exatamente, para ter um público novo. De tudo que eu escutei até agora, pra conquistar a galera nova, né? De tudo que eu escutei agora, tô achando um nível sensacional, cara. Tá tudo Eu, pessoalmente, estou gostando de muita coisa. Por exemplo, para mim, a melhor mudança no sistema foi o sistema de fome. Cara, foi sensacional o sistema de fome. Foi a mecânica que faltava para acabar com os fãs do Vampiros do Zodíaco. Entendi essa mecânica, Raga. Você já buscaram entender como é que funciona a fome? Não, essa edição nova não. Eu já adianto para vocês que com certeza vai ser a mesma mecânica para lobisomem em relação à fúria e para mago em relação ao paradoxo. Quanto mais ele acumula pontos de fome, mais aumenta a probabilidade dele ter um resultado reverso nas ações dele. Por exemplo, numa parada de dados, vamos dizer, de força mais briga, em que ele vai dar um soco, força mais briga, ele joga 8 dados. E ele acumulou de 0 a 5, 3 pontos de fome. Desses 8 dados, 3 são substituídos por 3 dados de fome. O jogo recomenda você ter 2 tipos de cores de dados, de tal forma que você possa identificar claramente quais são os dados de fome. Ele recomenda preto para dado normal e vermelho para dado de fome. Mas você pode usar qualquer outra cor. O importante é que tenha diferença entre eles. Fique fácil de identificar qual é o resultado do dado de fome. Ou seja, você pode chegar até 5 dados de fome numa rolagem. E se os seus sucessos tiverem só nos dados de fome, tu vai ter um resultado positivo, mas com um efeito negativo. Por exemplo, sensacional. Por exemplo, num teste de tentar convencer a vítima a me permitir dar aquele beijo, mas que na realidade vou dar a mordida, se os meus sucessos da minha lábia foram nos dados de fome, meu irmão, o vampiro vai cravar o dente e vai arrancar o pescoço da mulher. Falou alto. Cara, essa mecânica, mas muito legal, gostei também. Isso está sendo muito utilizado hoje em dia, né, cara? Que é aquele sucesso, mas não é bem... Você vai conseguir chegar no teu objetivo, mas não como você imaginou. Vai acontecer alguma coisa do jogo que vai te dar uma certa instabilidade daquele sucesso. Eu acho exatamente. E fazendo isso, por exemplo, ele arrancou o pescoço da mulher por um impulso, que foi a besta falando alto, a besta da fome, né? E eu, como narrador, já colocaria lá uma mancha na humanidade dele, porque foi um negócio muito monstruoso, cara. Eu colocaria logo 2. Também. Fica a gosto do narrador. É o narrador que e vai pra Ravenloft, né, Lourinho? E vai pra Ravenloft. E detalhe, é muito rápido que preenche ponto de fome, porque tudo que usa poder do sangue, ele pode adquirir fome. Por exemplo, despertar, ele já tem que rolar um dado para saber se ele vai ficar com fome ou não. Lembra que a gente gastava um ponto de sangue para despertar? Agora sim. É uma rolagem que está sendo checagem de incitar. Você está incitando a fome. Se você falhar, você não ganha fome. Mito, se você não falhar, você não ganha fome. Se falhar, já vai lá e marca o pontinho. Ganhou um ponto de fome. Bacana demais. Usar a disciplina, usar sangue, teste de fome. Explosão do sangue. Vocês provavelmente já usaram isso numa mesa de vampiro, que é aquilo, usar o sangue para bombear atributos. Sim. Faz teste de incitar fome. Tudo que usa sangue vampírico tem que fazer teste de fome. E a chance de tu chegar a 5 é muito rápido. Muito bom, cara. Eu acho mecânica perfeita, cara. Perfeito. Uma das coisas já que eu via quando o Fábio falou que fazia o Vampire quando surgiu fazer sucesso era o terror. Era a questão... Pra mim, as primeiras vezes que eu joguei Vampire, eu achava que me agradava muito mais a ideia de, eu tô jogando com um vampiro, mas aqui ele é uma criatura perseguida, amaldiçoada, como é que vai ser pra alimentar? Essa tua relação com os humanos,
E aí depois ele foi expandindo mais para questões políticas, questões de clã, surge o Sabá. Ele, para mim, o Vampire ele vai para uma outra pegada do que a pegada inicial. Tu falando agora da questão da fome, tu achas que consegue retornar para isso ou não? Não completamente, mas é um bom caminho, é um caminho que começa a dar esperança. Vou te dar um exemplo de um jogador jogando comigo agora na comunidade Belém Noturna, que é um projeto de Vampiro à Máscara que eu estou narrando online. O jogador está jogando de La Sombra e ele quis usar dominação em vários mortais que estavam passando na rua. Cara, em 4 rolagens ele falhou em 3. E ele preencheu 3 pontos de fome, que eram os 3 últimos que faltavam para chegar em 5. Irmão, tudo desandou a partir daí. Foi só cagada com ele. Ele saiu enxotado por uma população correndo atrás dele porque ele estava muito agressivo. Acabou com toda a ação dele. Ele teve que correr para sobreviver. Sim. E como é que recupera esses pontos para diminuir a fome? Você tem que se alimentar? É isso? Tem que se alimentar. Aí é que está o problema. Você se alimentando sem matar a vítima só consegue reduzir até 1. Para zerar, que a fome dá para zerar, você tem que matar a vítima. E aí você ganha a mancha. Exatamente. Mas espera aí, tu ainda continua tendo aquela contagem de 10 pontos de sangue para usar nos poderes ou não? Não. A única coisa que o poder diz é: faça uma rolagem de citar o sangue. Ah, tá. Então cada vez que tu te alimenta da pessoa, se tu não matares, tu diminui 1 ponto de fome, e se tu matar, tu zera? Ou tu diminui 2, 3? Por exemplo, vamos dizer que tu tá com fome 4. Subentende-se que tu tá sugando ao ponto de chegar até 1. Mas se tu quiser zerar, tu tem que matar. Tô com fome 4, eu vou sugar e vou ficar com fome 1, é isso? Ah, tá, entendi. Exato. Também pensei assim, Fábio, que era mais hardcore. Cada vítima era 1 pontinho só. Ah, eu também. Eu gostei. Isso pode rolar, gente. Isso pode rolar, depende muito de como o narrador quer levar essa pegada. Porque o jogo deixa em aberto, o livro deixa bastante em aberto para o narrador decidir. Por exemplo, aquela leve lambida, eu interpretaria só como 1 ponto de sangue. Mas o cara, para se alimentar ao ponto de chegar só a 1, ele vai deixar a vítima bem enfraquecida. Ela não morre, mas vai ficar enfraquecida. Não sei vocês, assim, mas eu achei as mudanças muito bacanas. Eu acho que elas vieram dar um novo gás, assim, pro jogo, né? Uma nova perspectiva e limitar um pouco, né? Porque eu acho que o mundo das trevas clássico, ele expandiu tanto e os poderes foram tão ampliados que é como o Haga falou, assim, é o vampiro cavaleiro do Zodíaco, né? Chegava numa época, assim, ainda mais os combeiros da vida, que, teu vampiro ficava muito desbalanceado e muito forte. Então eu acho que essas mecânicas novas vieram justamente puxar o negócio um pouquinho mais para baixo, assim, dar um patia-quieta na galera, e acho que ficou bem legal, assim, pelo que o Haga falou, eu gostei bastante. Eu também gostei muito, e achei esse negócio da fome e da mancha essencial para lembrar o jogador de que o negócio não é bacana, bicho. Não é bacana. Verdade, Loreto. O negócio é uma maldição, pô. Sim. É um troço ruim, cara. Então, assim, apesar de que disso, né? Eu acho que o que eles podem melhorar é como aplicar esse terror pessoal, que eu tenho dificuldade de usar o terror pessoal em Vampiro à Máscara, viu, gente? Eu tenho muita dificuldade. Por quê? Porque da forma como é recomendado jogar um jogo de RPG, é formar um grupo unido em prol de um objetivo em comum. Isso eles criaram a mecânica da coterie, tem inclusive mecânica de como construir uma coterie para o grupo usufruir dos benefícios da coterie. Mas o terror ainda é individual, não é coletivo. Então, como explorar o terror pessoal dentro de um contexto coletivo? Esse ainda é o grande desafio. Eu acho que isso se perdeu, viu, Haga? Pelo que eu já li, já vi, eu acho que isso daí ficou só naquela primeira edição, quando lançaram, e isso daí foi para um caminho que não tem mais volta. Cara, eu gostei muito, até o que o Haga falou, esclareceu bastante. Eu acho fantástico esse trabalho que eles fizeram, aproveitando NPCs ainda, matando alguns, enfim, movimentando o tabuleiro. E
acho que o Vampire foi para um caminho que ele é muito menos terror pessoal e muito mais intrigas e maquinações. Isso. E aí nesse jogo, assim, meio Game of Thrones, digamos assim, cara, eu achei que foi formidável a atualização que eles fizeram de peças no tabuleiro, cara. Eu li o Londres, cara. Porra, eles derrubando príncipes, pessoas que brigavam pelo poder, cara, a mexida que eles dão é fantástica, as reviravoltas, os plot twists, personagens que estavam esquecidos voltam, é bem interessante. Verdade. Inclusive, deu espaço para a gente fazer um cenário de conflito, como o Oswaldo citou, de poderes, entre os anarcos e a Camarilla, que eu estou reproduzindo no Comunidade Belém Noturna, que é o cenário de Vampiro à Máscara quinta edição para Belém, em que ela está no cenário que eu desenvolvi dividido entre Camarilla e Anarco, e os jogadores estão divididos entre Camarilla e Anarco. Tá muito interessante. Bacana, cara. Muito bacana. Quando é que tá entrando no ar, Raga? Faz aí, conta aí pra gente. Já tá ocorrendo, gente. Já tá no segundo arco. Não, isso que eu quero saber. Não, mas os dias. O dia que você posta. Tá, esse segundo arco, nós vamos ter a terceira sessão, quarta-feira. Os arcos se compõem de 4 sessões. Não passa de 4. Tem que fechar em 4. Legal. E toda quarta-feira. Legal, Raga. Isso. Toda quarta. No teu canal no YouTube, qual é o teu canal? Isso. Fala pra quem tem perdido seu tempo. Basta vocês procurarem Rodrigo Hagabashi. Só que eu fiz uma mudança, viu, gente? O YouTube agora eu não vou mais streamar nele. Eu só vou fazer um carregamento de vídeos. Infelizmente, o sistema de streaming do YouTube não é tão bom quanto o do Twitch. Eu fiz um teste domingo agora e foi muito suave. Fiquei muito contente com o resultado do Twitch como streaming. Mas toda vez que eu terminar o streaming, eu carrego a versão gravada no YouTube. Bacana, cara, bacana. E lá no streaming legal, também é Rodrigo Hagabashi? Também Rodrigo Hagabashi. Legal. Também, pessoal, se quem tiver interesse em conhecer mais sobre esse mundo das trevas, essa nova versão, né? No canal do Raga lá tem vários vídeos sobre o assunto. Ele tá fazendo, não sei se já acabou, né, Raga? Mas tava fazendo um passo a passo de como montar o personagem, né? Pedaço por pedaço. Então, quem tá afim de conhecer mais detalhes, assim, mais profundamente desse nova edição do Vampire, o canal do Raga tá cheio de material. Eu termino essa semana. Amanhã mesmo vai ser o 12º passo. Legal, Raga. Galera, pode ficar tranquilo, porque jogando Vampire você não vai parar em Ravenloft. Depende, se for o Loreto mestrando, não se sabe. Viu, Raga? Os deuses do RPG estão muito satisfeitos com você. Valeu. Isso aí, galera. Então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar os links aqui dos canais do Raga para quem quiser saber mais sobre essa nova versão do Mundo das Trevas e acompanhar o canal dele lá. E a gente fica por aqui, se vê no próximo Randomcast, no próximo Acerto Crítico, Nerd Boleiro, seja lá o que for. A gente tá sempre por aqui. Falou, gente. Falou, Raga. Abração, cara. Falou, gente.